Uma coisa é você saber que Jesus te ama. A outra é você se sentir amada por ele. Foi exatamente nesse sentimento que eu tava, de não compreender que Jesus me amava, apesar de saber que ele ama, que eu decidi estudar como é que eu faria para me sentir amada por ele. E quem melhor para me ensinar isso do que João, aquele homem que escolhe se descrever como discípulo a quem Jesus amava. E hoje eu queria compartilhar um pouco sobre as coisas que eu aprendi no Evangelho de João, sobre como se sentir amada por Jesus. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é eu saber que Jesus me ama, tá lá escrito na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer para todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos dessa informação, porque às vezes a informação ela tá aqui. Mas às vezes a gente não teve revelação suficiente do Espírito Santo para que essa informação ela desça para o nosso coração. E enganoso é o coração humano mais do que qualquer outra coisa, né? Então, muitas vezes, nós nos comportamos, nós agimos de formas que não são apropriadas, porque nós estamos agindo pela nossa emoção. E eu, como uma pessoa muito emocionada, eu estou aprendendo com o Senhor a agir mais na minha razão do que na minha emoção. Então, se o meu coração é enganoso, eu preciso agir conforme as Escrituras, e eu sei que Deus me ama, mas eu ainda não consegui sentir isso de verdade. Então eu preciso compreender isso em profundidade para que a minha mudança de comportamento e de conduta ela seja ainda mais profunda, ainda mais enraizada, né? Então foi nisso tudo aqui que eu decidi estudar o Evangelho de João. E eu também li um livro muito legal que eu vou deixar de indicação aqui para vocês no final. A primeira delas é que o livro de João ele foi escrito muito tempo depois dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? E então, entende-se que João já era uma pessoa conhecida. As pessoas conheciam o legado de João, quem ele era, as coisas que ele tinha feito. Só que quando ele escreve o evangelho dele, João se descreve como o discípulo a quem Jesus amava ou o outro discípulo. João se descreve dessa forma no seu próprio evangelho, onde ele é o autor. E eu fiquei muito reflexiva sobre isso, porque João escolhe não falar sobre quem ele é, porque toda vez que ele vai falar sobre ele na história, ele glorifica o Senhor. Então, para pensar que assim, ele estava entre o círculo mais íntimo de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Teve coisas que ele viveu com o Senhor eu ia falar que nenhum, né? Mas que os outros discípulos não viveram. Como, por exemplo, a revelação de quem ia ser o traidor. Jesus revela somente para João. Pedro, ele pega a informação aqui porque ele estava ligado. Mas ele revela para João. E João poderia se descrever como: meu nome é João, eu sou filho de Zebedeu, eu sou pescador, eu sou apóstolo de Cristo. Mas não. Ele se descreve como discípulo a quem Jesus amava. Porque a identidade dele não era o que ele fazia, não era o nome dele, não era o que ele estava exercendo naquele momento, nada disso. A identidade de João não era nem que ele amava Deus. A identidade de João era o fato dele ter sido amado por Jesus. Isso é muito forte, porque conforme a gente vai lendo e estudando as Escrituras, a gente percebe que o comportamento de João ele foi moldado por conta desse entendimento do amor de Jesus por ele. Isso é muito legal, gente. E então a primeira coisa é que João nunca se referia a ele mesmo pelo próprio nome. Ele sempre glorificava o Senhor. Toda vez que ele ia falar sobre si, ele glorificava o nome do Senhor. Isso é lindo. A segunda coisa é que eu fiquei muito pensativa em algumas passagens da trajetória de Jesus que eu nunca tinha estudado com tanta profundidade. E aí a gente vai percebendo alguns detalhes. Então, o primeiro deles é quando Jesus ele fala sobre, ele lava os pés dos discípulos, ele fala que ele vai ser traído, mas ele não expõe Judas para o grupo. Jesus podia ter falado assim: você, meu parceiro, você vai me trair, seu menino. Ele não faz isso. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que João se inclina para Jesus e pergunta: João, Jesus, quem vai te trair? E aí Jesus diz: aquele a quem eu der o pão.
E aí Judas pega o pão molhado e João entende que é Judas que vai traí-lo. Mas Jesus não falou isso para mais ninguém. Para mais ninguém. Outra passagem que me deixou muito reflexiva foi quando Pedro nega Jesus. Porque no Evangelho de João, João descreve, né, que o discípulo a quem ele amava, a quem Jesus amava, conhecia o dono da casa, então ele conseguiu entrar. Essa é uma informação importante, por quê? Como João era alguém que era pescador, dá a entender que a família de Zebedeu, que é o pai de João, não era uma família tão pobre assim, né? Eles tinham recursos, então muito provavelmente João fornecia peixes para casa desse sacerdote, tá? Por isso que ele conhecia o sacerdote. Então João, ele entra dentro da casa do sacerdote, ele fala com uma empregada e aí ele traz Pedro para dentro, tá? Isso pela ótica, um estudo pela ótica do Evangelho de João, tá? Porque os outros evangelhos eles não trazem essa informação. Os acontecimentos, os 4 evangelhos, eles trazem praticamente os mesmos acontecimentos, que são os mais marcantes, mas eles trazem por óticas diferentes, né? Quando a empregada pergunta para Pedro, você também não é um discípulo de Jesus? Ela usa também. Então ela havia perguntado para outra pessoa se ele era um discípulo de Jesus. E essa outra pessoa era João. Então, quando Pedro nega Jesus, João também já tinha sido perguntado se ele era um discípulo. Só que diferente de Pedro, João não nega. E aí isso me levou para uma outra situação. Quando Jesus é crucificado, todos os discípulos eles fogem. E aí a Bíblia relata que quem estava ao pé da cruz era Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, tinha algumas outras mulheres, que eu não me lembro quem são, e João. E aí, na hora da sua morte, Jesus vira para Maria e diz, Maria, eis aí o seu filho, João, eis aí a sua mãe. E João era o único dos 12 discípulos que estava lá na crucificação. Só que aí a gente para pensar em todo o contexto. Todos eles estavam com medo de ser perseguidos, porque logo no capítulo depois, no capítulo da ressurreição, no capítulo 20, a gente lê que os discípulos eles estavam dentro de uma casa, trancados, com medo dos líderes judeus. Então, os discípulos, eles fugiram na hora da crucificação porque eles estavam com medo deles também serem mortos. João não fugiu. Então, João não negou o Senhor Jesus quando ele estava lá na casa do sumo sacerdote, quando Jesus estava sendo condenado à morte. João não fugiu, mas ficou na crucificação. E João foi, no capítulo 20, a gente também vê que João foi a primeira pessoa a acreditar na ressurreição de Jesus. Maria Madalena, ela vai até o túmulo de Jesus no domingo bem cedo, enquanto ainda estava escuro. E aí ela vê que o túmulo está vazio. Ela corre, avisa para Pedro e para João. E mais uma vez, ele não se descreve pelo nome dele, mas ele se descreve como outro discípulo. Ele chega lá correndo antes de Pedro. E aí a Bíblia relata que ele creu. Depois disso, Jesus aparece para Maria Madalena. Depois disso, Jesus vai até os discípulos, mas mesmo sem que Jesus tivesse que aparecer como ele fez com Maria Madalena e com os discípulos, ou depois que ele faz com Tomé, que ele faz Tomé encostar nas mãos dele aonde ele foi perfurado, João creu na ressurreição, sem nem ter visto Jesus, sem nem ter falado com Jesus. Ele foi o primeiro que acreditou na ressurreição. E aí eu fiquei reflexiva sobre isso. Porque, vamos e convenhamos, quantas vezes nós estamos passando por turbulências na nossa vida, por problemas, por dificuldades, e a gente lê a Bíblia e a gente fala assim, meu Deus, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que Jesus me ama e morreu na cruz por mim, mas nesse momento a minha vida tá de ponta cabeça e eu tô sentindo que talvez o Senhor esteja bravo comigo, talvez eu tô sentindo que talvez eu tenha pecado e o Senhor está me punindo. Se vocês nunca sentiram isso, misericórdia, me ensinem, porque essa foi a minha dificuldade esse ano. Muitas indagações ao Senhor. Então, muitas vezes eu percebi que eu achava que Deus estava bravo comigo, porque inconscientemente eu ainda tinha uma visão de Deus como se ele fosse um Deus punitivo, né? Um Deus de justiça, mas um Deus punitivo. E isso me mostrou que eu ainda não tinha entendido sobre o amor de Deus por mim. E aí, junto com esse estudo do Evangelho de João,
eu também comecei a ler um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor de Deus, do Gary Chapman. Esse livro, ele ficou... Na verdade, não esse livro, né? As 5 Linguagens do Amor, que também é um livro desse rapaz, desse homem, né? Ficou muito conhecido. E aí ele foi escrevendo vertentes desse livro. As 5 Linguagens do Amor de Deus, As 5 Linguagens do Amor para crianças, enfim. E nesse livro, ele explica como Deus demonstra o amor dele através das 5 linguagens, que é palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e contato físico. Como que eu tava esquecendo do contato físico, gente? E aí ele vai contando como é que cada um de nós compreende o amor de Deus através da sua linguagem, como nós externalizamos o nosso amor por Deus na nossa linguagem de amor. Então, vou dar um exemplo muito simples. Eu sou uma pessoa muito palavras de afirmação. Muito mesmo. E muito contato físico. Então, se eu sou palavras de afirmação, eu amo ler a Bíblia. Eu amo estudar a Bíblia. Eu amo verbalizar palavras de amor para as pessoas quando eu estou cuidando e servindo. Entende? Eu amo abraçar, eu amo acolher pessoas na minha casa, eu amo... E eu não gostava antes. Olha como Deus me transformou. Então, eu demonstro meu amor por Deus quando eu estudo as Escrituras e quando eu verbalizo sobre o amor de Deus na vida de outras pessoas. O meu marido, ele é uma pessoa muito atos de serviço e tempo de qualidade, né? Então, o meu marido, ele demonstra o amor de Deus quando ele faz a obra do evangelho acontecer. Quando ele apacenta as ovelhas, quando ele discipula pessoas, quando ele serve o reino de Deus, quando ele bota a mão na massa pela igreja local. Entende? E isso também é importante da gente entender para que a gente compreenda como Deus demonstra o amor dele. Então, como uma pessoa muito palavras de afirmação que sou, eu me sinto muito amada por Deus quando alguém vem e verbaliza as promessas do Senhor para mim. Quando eu recebo uma profecia, por exemplo. Quando, por exemplo, eu escuto a voz de Deus. Eu entendo que é o Espírito Santo falando comigo. Já o meu marido, ele não tem essa necessidade das palavras verbalizarem o amor. Ele se sente amado quando ele vê que o Senhor moveu-se por ele. Entendem a diferença? Por que eu quis trazer isso? Porque quando eu comecei a perceber que o fato de eu ter tanto medo da justiça de Deus, era porque eu achava que Deus me amaria conforme eu agisse de forma correta. E é óbvio, né? Nós lemos a Bíblia porque nós desejamos nos parecer mais com Cristo. Nós amamos o Senhor e nós queremos nos moldar. Quando eu digo moldar, não é se encaixar, mas nós desejamos aprender com Cristo a forma correta de viver, a forma correta de agir, para agradar aquele que me amou primeiro, né? Só que não é sobre Deus me amar pelo que eu estou fazendo. É sobre eu compreender que Ele me amou, mesmo quando eu ainda era inimiga dele. E essa compreensão, ela também tem camadas, né? A gente compreende que Ele nos amou primeiro, então eu entrego a minha vida para Ele. Essa é uma camada do entendimento desse amor. Mas depois eu tenho que ir galgando novas camadas desse entendimento sobre o amor dele primário a mim. Tá fazendo sentido? Ter estudado o Evangelho de João me fez refletir que João não fugiu na hora que ele poderia ser ameaçado de morte, porque ele tinha uma postura diferente. Porque ele tinha compreendido algo que os outros não tinham compreendido. Ele foi o único discípulo também que não faleceu martirizado, né? E tudo isso me fez pensar que eu preciso pedir ao Senhor compreensão sobre o amor dele por mim. Porque é só esse amor dele, é só a compreensão desse amor dele por mim que vai conseguir mudar de forma profunda, interna, verdadeira, a transformação da minha conduta. Porque assim, tem uma frase que diz, um versículo que diz, a boca fala do que o coração tá cheio, né? Não me lembro a referência agora, enfim. Mas a gente pensa assim, a boca fala que o coração tá cheio. Mas no dia a dia a gente consegue fingir muito bem, né? Vamos e convenhamos? A gente tá com raiva, mas a gente consegue se fingir de santo. A gente tá meio incomodado com uma pessoa, meio ofendidinho com uma pessoa, mas a gente consegue não tratar ela mal.
Só que esse versículo, ele tá falando sobre quando a gente age totalmente pela nossa emoção. Quando algo sai completamente do nosso controle e a gente age de forma instintiva. E aí, de forma instintiva, você vai revelar aquilo que tá do lado de dentro, porque você não pensa para agir. Você só age mediante a tua emoção. Então, se o que tiver do lado de dentro for amargura, for rancor, for raiva, for egoísmo, for vitimismo, você vai externalizar isso na hora que você não pensa para agir. E como João tinha entendido sobre esse amor nas horas mais difíceis, aonde era o senso de autopreservação dele, ou Jesus, essa informação sobre o amor de Jesus estava tão enraizada do lado de dentro que nem o sentimento mais primário do ser humano impediu ele de escolher Jesus. A ação mais primária do ser humano, na verdade de qualquer animal, é se autopreservar. Essa compreensão do amor de Jesus por ele conseguiu transformar a forma dele de agir a ponto de a autopreservação não ser a coisa mais importante para ele, e sim Jesus. Vocês entendem como é importante eu compreender esse amor de Cristo? E para finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, eu queria dizer que eu queria indicar esse livro, As 5 Linguagens do Amor de Deus. Leiam esse livro, é bem importante. E a segunda coisa é, leiam os evangelhos, leiam a Bíblia e peçam ao Senhor que o Senhor se revele a você. Porque às vezes a gente lê a Bíblia de forma corrida, como se fosse um checklist que o crente tem que dar, né? A gente tem que ler, tem que dar um checklist lá, de fazer o nosso tempo com Deus e tal. Mas a Bíblia, ela revela tanto para nós. E eu ainda tô na minha caminhada de compreender sobre o amor de Deus por mim, para que eu seja transformada por esse amor. Mas a gente precisa ler a Bíblia por estarmos apaixonados por Deus. E esses dias no Life Group, que é a célula que a nossa igreja local chama célula de Life Group, eu e meu marido, nós temos um Life Group em casa, e um dia nós estávamos conversando sobre o pecado nos afastar de Jesus e por que é importante nós não pecarmos. E algo que é muito claro para mim, e foi algo que eu aprendi lendo esse livro e estudando o Evangelho de João, é que nós não devemos evitar o pecado, porque o pecado é mau, e somente por isso. Mas nós devemos ser tão apaixonados por Jesus, tão apaixonado por Jesus, que o pecado ele nem é uma opção. Mas a ótica muda. Eu não fujo do pecado porque ele é mau e aí Deus vai ficar bravo comigo e aí eu vou sair da cartilha do crente. Eu fujo do pecado porque eu sou tão apaixonada por Jesus. Eu sou tão apaixonada por Jesus que eu não quero correr o risco de magoá-lo. Isso deveria ser o tipo de mentalidade sobre os relacionamentos hoje em dia. Eu não traio o meu marido. Não somente porque existe uma conduta moral correta que precisa ser seguida, mas primariamente porque eu amo tanto. Eu sou tão apaixonada pelo meu marido, mesmo depois de 6 anos juntos, que nada que possa feri-lo, eu desejo nem me aproximar disso. Vocês entendem? Há um tempo atrás eu vivi uma situação em que eu fui fazer aulas de CrossFit e não tem nada de errado em fazer CrossFit, gente. Não tem nada de errado. Mas a forma como os rapazes se vestiam, muitas vezes eles estavam sem camisa e tal, isso me gerou um incômodo. Isso é algo muito individual de cada um. E aí eu me lembro que eu optei por não fazer aula naquele lugar. Eu acabei saindo, enfim, não dei continuidade na modalidade. Mas porque eu entendi que eu amo tanto meu marido, eu sou tão apaixonada pelo homem que eu escolhi, que eu não quero nem correr o risco de olhar para outro homem e ter um olhar impuro para ele. Porque não é só sobre eu não pecar, eu nunca o trairia. Mas eu não quero nem ter a possibilidade de querer feri-lo ou de desejar feri-lo. Eu não quero isso. Então eu fujo do pecado por amar o meu marido. Eu fujo do pecado por amar Jesus. E essa ótica, ela muda tudo em nós, sabe? Então, eu deixo aqui para vocês a indicação desse livro. Estudem o Evangelho de João, é um evangelho lindo, 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 lindo. É a ótica da vida de Jesus por alguém que era completamente apaixonado por Jesus e sabia que era completamente apaixonado e sabia que Jesus também era apaixonado por ele. E às vezes a gente pensa sobre paixão muito num âmbito... eu não queria falar paixão, né? Mas
era o discípulo que amava Jesus e que era amado por Jesus, né? Porque paixão me remete a algo muito passageiro, algo que é muito vibrante, muito intenso, mas é passageiro e não se sustenta. O amor, ele é sólido, ele é constante, ele é duradouro. Mas é um evangelho que ele tem uma ótica diferente. E para nós mulheres que adoramos um romance, esse evangelho, ele traz essa ótica, esse olhar que só o sentimento traz, que só a emoção traz. Não é um evangelho como o de Mateus, que era alguém muito detalhista e trazia muita riqueza de detalhes, ou de Lucas, que era alguém muito polido, porque ele era um médico, e trazia muita minúcia de informação para fazer com que esse evangelho fosse compreendido pelos não-judeus. O evangelho de João, ele é um evangelho que ele traz a vida de Jesus, mas ele traz por essa ótica do amor de Jesus pelo discípulo e do discípulo e do amor do discípulo por Jesus. Gente, isso é lindo. Esse evangelho é lindo, gente. Então, fica aqui a minha indicação. Essa compreensão do amor de Deus por nós, ela é um processo. Eu acredito que quando a gente estiver maduro o suficiente, entendido tudo sobre o amor de Deus, a gente está pronta para a glória, né? Eu até falei ontem com uma amiga minha que a maturidade, ela não é um ponto de chegada, ela é um caminho a ser trilhado, né? E a alegria do Senhor, ela é coerência. É sobre nós conseguirmos, pouco a pouco, alinhar a nossa vida, a forma como nós nos conduzimos, como nós nos comportamos com as escrituras, que é aquilo que a gente lê e acredita. Então, a paz do Senhor, a alegria do Senhor é a coerência de eu encaixar essas duas coisas juntas. Entende? E então, talvez você ainda esteja passando por um processo em que você ainda não aprendeu a ser amada por Jesus. E acredite, eu também não. Eu estou nesse caminho ainda. Eu estou estudando e lendo as escrituras e buscando livros exatamente para eu compreender esse amor, para eu amadurecer do Senhor, né? Mas é um processo. A única coisa que a gente não pode é achar que Deus é um Deus punitivo, que achar que Deus é um Deus mau, ou que talvez nós estamos passando pelo que nós estamos passando porque Deus está bravo conosco. Deus nos ama de uma forma que a gente nem consegue, a nossa racionalidade nem conseguiu compreender isso ainda. Então, não importa o processo que você esteja passando, assim como eu passei esse ano, não ache que Deus está bravo com você e por isso você está passando pelo que você está passando. Seja muito intencional nas suas orações de pedir para que Deus revele para você o quanto Ele te ama. Eu amo compartilhar sobre as coisas que eu aprendo com o Senhor e como eu as aplico na minha vida, no dia a dia, no ordinário, nas minhas decisões diárias. E eu realmente espero que isso tenha edificado a sua vida também. E algo que eu tenho aprendido com o Senhor é que às vezes a gente acha que nós temos que ter uma missão, um propósito muito bonito, muito polido, muito... E às vezes não. Algo que eu identifiquei esse ano de 2025 é que um dos propósitos mais lindos que o Senhor me incumbiu, né, é de usar as qualidades que eu tenho no corpo de Cristo no geral. E aí eu fiquei muito reflexiva sobre quais qualidades eram essas. E eu entendi que era o meu amor aos estudos, a minha comunicação e o quanto eu gosto de verbalizar esse amor que eu sinto pelas pessoas. Então eu entendi que muito do propósito que o Senhor tem para mim é eu consolar pessoas em momentos difíceis através do que está escrito nas escrituras. Então eu realmente espero que se você parou nesse vídeo porque você também queria compreender o amor do Senhor, que esse vídeo tenha te dado um empurrãozinho para isso. Tá bom? Gente, um beijo. Nos vemos no próximo vídeo.